Olá, caros alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar prosseguimento à segunda videoaula da unidade 15, retratando a expansão marítima e absolutismo. Só relembrando que essa expansão marítima ocorreu durante o século XIV e XV, que acabou ocorrendo grandes mudanças na sociedade, na economia, na política e até mesmo na religião. Nessa expansão marítima teve uma grande participação, que houve um grande enriquecimento, foi justamente da participação da burguesia, que através das cruzadas possibilitou a burguesia de ter um grande acúmulo de capital e possibilitou que ela viesse a ocorrer um grande enriquecimento rápido. Só que esse sistema, principalmente das cruzadas, acabou enfraquecendo, levando à crise o sistema feudal e possibilitou o fortalecimento da burguesia. E também, consequentemente, houve o desenvolvimento urbano, acompanhado de vários surgimentos de inovações mercantis, como, por exemplo, os bancos e as letras de câmbio. Tudo bem? Então, a expansão do comércio externo, o renascimento do comércio interno e das cidades proporcionaram à burguesia, especialmente de regiões situadas do norte da Península Itálica. Tá ok, pessoal? Bom, o absolutismo foi uma forma de governo em que o poder dos governantes não dependia do controle de outros poderes, mas era de alguma maneira limitado. Isso por uma constituição em relação aos valores e também às crenças da época. Ok? Aqui acabou que adquirindo a burguesia características diversificadas em razão das peculiaridades de cada região que tem os seus costumes, as suas tradições, até mesmo cultural de onde ocorreu. Absolutismo, tivemos três formas de absolutismo: o português, francês e inglês, lembrando que nenhum era igual ao outro devido às peculiaridades regionais e culturais de cada estado, de cada nação. Tudo bem? Bom, houve o rei, no caso, houve uma grande necessidade de mudar, de ocorreram grandes mudanças dentro do Estado moderno, aonde ocorreu uma centralização essa centralização foi pautada nos interesses da burguesia. Professor, mas por quê? Como já havia explicado na videoaula anterior, certo? O rei, ele tinha dois poderes, o político e o econômico. Isso foi antes da invasão dos povos bárbaros dentro do Império Romano. Lembrando que dentro do Império Romano havia nobres, o rei já estava prevendo esta invasão, o rei tinha terras na área rural, então ele enviou os nobres para a área rural, e esses nobres lá na área rural se tornaram suzeranos. Lembrando que eu, rei aqui do Império, também sou um suzerano, mas de todos os outros sou suzeranos. E a mão de obra dentro do império, ela era escrava, certo? Quando houve a invasão, o poder político do rei foi dividido, no caso, ele ficou apenas com o poder político e econômico ficou na mão dos senhores feudais. E o que acontece? Quando ocorreu a invasão, aquela mão de obra escrava, aqueles escravos que estavam dentro do Império Romano, migraram para a área rural e lá foram pedir empregos, foram pedir terras para os senhores feudais, que são os nobres, e para esses escravos, o rei era uma figura simbólica. Ele achava que aquelas terras não eram do rei, achava que as terras eram daqueles próprios senhores feudais, os nobres, certo? Então, aqueles escravos que anteriormente dentro do Império Romano eram denominados de escravos, lá eles serão denominados de servos. Então, o que vai acontecer? Uma crise naquele sistema político lá, aonde a igreja ela vai investir em cruzadas junto com a burguesia, é onde ocorre a questão do enriquecimento da burguesia, o fortalecimento da burguesia, e isso acabou contribuindo para a crise do sistema feudal, certo? O rei, ele necessariamente precisava mudar a sua situação, certo? O que ele vai fazer? Ele vai retirar as terras que estavam nas mãos dos nobres e vai centralizá-las em seu poder, e novamente o poder econômico vai estar nas mãos do rei. Então ele
teve o poder centralizado, as terras que antes eram descentralizadas foram centralizadas e foi preciso centralizar, ou seja, pautar uma moeda. Ele estava fraco, sem dinheiro. Quem estava rica nessa época? A burguesia. Então a burguesia investe dinheiro no rei. Então foi feita uma aliança entre o rei e a burguesia. O rei necessitava de dinheiro e de um grande exército para a defesa nacional do seu território. Então a burguesia injetava dinheiro no rei, em troca o rei cedia vantagens comerciais. Até mesmo porque, para a burguesia começar lá naquele sistema feudal, para ela vender algum produto dentro daqueles feudos, cada feudo tinha uma taxa, tinha um peso, tinha uma moeda, tinha uma medida, e isso acabava dificultando o comércio, as relações comerciais dos burgueses. Então, com essa situação, ficou mais fácil. O rei ele vai padronizar, ele vai instituir uma única moeda de pesos e medidas para facilitar as transações comerciais dos burgueses, certo? Então, com isso, fez uma formação do Exército Nacional, formação de um aparelho administrativo com cobranças de impostos. Para reafirmar a teoria do direito divino, tivemos vários filósofos, um deles foi o Jacques Bossuet, que dava total garantia de liberdade, reafirmando o poder absoluto do rei na terra, certo? E temos aqui também, como já estudamos na videoaula anterior, Nicolau Maquiavel, ou seja, todos esses três pensadores aqui do absolutismo, eles reafirmaram o absolutismo na terra, do governo. Nicolau Maquiavel tem a obra do Príncipe, Jean Bodin, a República, e Thomas Hobbes, a obra do Leviatã, ok? A obra do Leviatã. Aqui, observe essa ilustração na folha de rosto de um livro, certo? De um livro da obra do Leviatã. Aqui, pessoal, você pode analisar que Hobbes, a essência de um Estado absolutista, pode ser defendida como uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela pode usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. A paz e a defesa comum. Bom, nós temos aqui o soberano, nós podemos analisar. O corpo do soberano ele é formado pelos súditos, que sujeitam ao comando do rei e ao mesmo tempo colocaram-se sob a proteção dele. O soberano, ao empunhar a espada, coloca-se como líder do exército e defensor do reino. O báculo, o bastão com ponta, vamos analisar ali, o báculo é o bastão com ponta em forma de curva, está remetendo ao fato de que os monarcas europeus eram também os chefes da cristandade, cabendo a eles comandar seu rebanho de fiéis. Tudo bem, pessoal? O corpo do soberano é formado pelos súditos que sujeitam ao comando do rei e ao mesmo tempo colocaram-se sob a proteção dele. O soberano, ao empunhar a espada, coloca-se como líder do exército e também defensor do reino. O báculo, que é o bastão, com a ponta em forma de curva, como vocês podem analisar, remete ao fato que os monarcas europeus, todos os monarcas europeus, eram também chefes da igreja, da cristandade, cabendo a eles comandar seu rebanho de fiéis. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, aqui no nosso próximo slide nós podemos analisar que há uma questão do mercantilismo, as características e também as práticas. Pessoal, as características do mercantilismo, na realidade o mercantilismo é um conjunto variável de práticas comerciais, certo? Nós temos várias práticas comerciais que está relacionado dentro do mercantilismo. Nós temos ali práticas comerciais, como eu falei para vocês, é o protecionismo alfandegário, o metalismo. A questão do metalismo é necessário mais importar do que exportar, balança comercial favorável, monopólio de comércio e pacto colonial. Ou seja, isso são práticas do mercantilismo. Nós temos 5 práticas do mercantilismo. Então, gravem essas 5 práticas:
protecionismo alfandegário, metalismo, balança comercial favorável, monopólio e comércio, e o último nós temos o pacto colonial. Tudo bem? Então as características, repetindo, conjunto variável de práticas comerciais visando o fortalecimento do Estado, pois um Estado rico era visto como fortalecido. ênfase no comércio exterior e na criação de políticas monopolistas e também restritivas. Vamos analisar lá no nosso livro didático na página de número 10, beleza? Bom, pessoal, na página de número 10 é possível você analisar com o professor a economia mercantilista. Nem só de política viviam os estados absolutistas. Então, está analisando aqui no primeiro parágrafo, nem só de política viviam os estados absolutistas, uma vez que a manutenção de toda a estrutura administrativa era militar e também burocracia e o exército, que exigia inúmeros recursos financeiros. Os impostos, apesar de representarem grande parte da arrecadação dos estados nacionais, eram insuficientes. Então, os impostos arrecadados para os estados nacionais eram insuficientes para quê? Para garantir que esses governantes, ou seja, que os governantes desfrutassem de ambos poderes de maneira mais tranquila. Então, isso era insuficiente. Então, para assegurar o poder do tipo absolutista em um Estado moderno, era fundamental dispor de muita riqueza, certo? De muita riqueza. Talvez a maior parte dessa riqueza não estivesse na Europa, mas essa riqueza estava espalhada por todo o mundo até então conhecido, ou seja, em partes da África e da Ásia. Vale lembrar que a chegada dos europeus nas Américas só aconteceu na década do final do século XV. Os soberanos dos estados modernos, eles tomaram algumas medidas para aumentar a sua riqueza e possivelmente circular em seus reinos, e consequentemente aumentar a possibilidade de cobrar mais e elevados impostos. Para isso foi preciso fazer o quê? Para isso foi preciso recorrer aos burgueses. Para isso foi preciso recorrer aos burgueses, porque os burgueses eles possuíam um grande acúmulo de capital para investir em novas atividades comerciais. Em troca, os estados, certo, os reis, concederam muitos privilégios e benefícios a determinados grupos desta classe. Foi como eu expliquei para vocês agora há pouco, certo? Vantagens comerciais. O rei, os burgueses, eles necessitavam, pessoal, de vantagens comerciais. Então você pode analisar aqui os soberanos, para que eu pudesse ter um grande capital, possuir grande capital e investir em novas atividades comerciais, tiveram que fazer uma troca com os burgueses. Os burgueses tinham muito dinheiro, tinham arrecadado muito dinheiro, certo? Nessas cruzadas, e aí foi aonde o rei acabou fazendo uma aliança com a burguesia. O rei cedia vantagens comerciais, padronizou a moeda, uma só moeda, um só peso, uma só medida, e em troca a burguesia investia dinheiro no rei, certo? Mesmo cada soberano adotando medidas muito diferentes entre si, convivenciou-se denominar as práticas econômicas empregadas como práticas mercantis. Ou seja, os estados modernos e seus governantes absolutistas adotaram esse sistema, pessoal, o sistema do mercantilismo, certo? Que é o sistema como sistema econômico para ampliar seus recursos financeiros e garantir a posse, garantir os territórios com poderes nos seus territórios, certo? Seus próprios poderes no território. Bom, já na outra página, a página número 11, de maneira geral, o mercantilismo caracterizou-se por empregar um conjunto variável de várias práticas comerciais, visando justamente isso, o lucro. Predominou-se nesse contexto uma ênfase que foi o comércio exterior e também a criação de políticas monopolistas e também restritivas. Assim, a aliança entre os governantes absolutistas e representantes da classe burguesa acabou que consolidando. Aqui está falando que costuma dizer que entre as práticas mercantilistas, ou seja, destacaram-se o monopólio
monopólio e o protecionismo, o metalismo, ou seja, aquelas 5 práticas do mercantilismo. Nós temos aqui, vamos analisar com o professor, o monopólio, protecionismo alfandegário, metalismo, balança comercial favorável e o pacto colonial. Essas práticas realmente fizeram parte das economias desses estados modernos. Cada estado imprimiu uma entidade própria em cada uma daquelas práticas para atender os seus próprios interesses. Assim, o monopólio, desfrutando por alguns comerciantes portugueses, era distinto do usufruído por algumas companhias de comércio inglesas, certo? De companhias de comércio inglesas. Nós temos aqui um modelo, certo? Esse modelo do pacto colonial, metrópole versus colônia. O pacto colonial, o monopólio, a exclusividade da colônia, certo? Da metrópole. O pacto colonial é exclusivamente da metrópole. A metrópole pode ser Portugal, pode ser Espanha. A metrópole, ela enviava escravizados e produtos manufaturados para a colônia. Chegando dentro da colônia, os colonos retiravam as matérias-primas, fariam vários produtos tropicais e também os metais preciosos que enviavam para a metrópole. A ênfase no comércio exterior caracterizou-se pela ligação entre metrópole e colônia, que, segundo a lógica mercantilista, recebeu essa denominação de pacto colonial, ou seja, é uma relação de exclusividade, que é o monopólio, prática de comércio, que foi estabelecida entre a metrópole e suas colônias, cujo objetivo principal aqui era gerar lucros para a metrópole por meio de tarifas alfandegárias e protecionismos impostos à colônia, nas colônias, protecionismos impostos dentro da colônia. Independente das peculiaridades de cada mercantilismo, esse conjunto de práticas econômicas resultou em um evidente aumento das transações comerciais que extrapolaram as fronteiras europeias em direção a 4 outros continentes. Além do comércio, o intercâmbio comercial foi favorecido e, de posse de novos conhecimentos e tecnologias, foi possível os europeus empreenderem um processo de grandes navegações pelos mares do mundo, certo? Pelos mares do mundo. Aqui tem uma atividade para vocês estarem realizando com o professor. E agora nós temos aqui a expansão comercial. Essa expansão comercial, até o ano de 1400, ocorreu as transações comerciais, que estavam espalhadas por todo o território muito amplo, e consequentemente facilitou 8 zonas de comércio que se conectavam, identificar as 8 zonas de comércio que se conectavam. Nós temos um historiador que está destacando o sistema comercial. Esse sistema comercial aqui, não havia uma força central de controle ou domínio. O mundo durante o século XIV era policêntrico, tá? Por vários mercados regionais que se comunicavam por meio de redes comerciais. Então o mapa está nos mostrando o comércio mundial até 1400, as 8 zonas de comércio. Vocês podem analisar aqui. A primeira está aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 8ª zona de comércio que estava espalhada pelo mundo, certo? Durante o século XV, as zonas de comércio se ampliaram significativamente quando foram interligadas outras regiões. Então a expansão, você pode observar, ela ocorreu principalmente por causa de 2 fatores que foram justamente, grifa com o professor, certo? Essa expansão ocorreu comercial devido a 2 fatores que foram a necessidade dos soberanos absolutistas ampliar suas riquezas e também o interesse dos comerciantes burgueses. Qual que era o interesse dos burgueses? Aumentar o volume de produtos comercializados e, consequentemente, obterem grandes lucros. Parte significativa desse interesse comercial foi que, encontra-se fora das zonas de comércio europeu, tornou-se importante acabar estabelecendo um contato mais direto com regiões distantes para buscar vários produtos de regiões produtoras, evitar a ação dos atravessadores, certo? Os atravessadores que encareciam o comércio.
e sem atravessadoras as margens do lucro poderiam ser ainda maiores. Por isso, soberanos absolutistas aliaram-se a grupos de burgueses e aventuraram-se em novas rotas comerciais. E no ano de após 1453, ano em que a cidade de Constantinopla foi invadida, que foi tomada pelos turcos otomanos, os mercados orientais ficaram praticamente inacessíveis para os europeus. Isso não significou a extinção do comércio para eles, mas o fim do acesso irrestrito. Apenas alguns grupos, mediante acordos e tratados, muitos deles de completa exclusividade, permaneceram comercializando com os centros do Oriente. Um exemplo disso pode ser verificado no registro do cronista veneziano Mário Sanudo, de 1493. Ele constatou que os venezianos, que sempre foram mercadores, continuaram comercializando anos após ano. Enviam galeras e falanges, Alexandrias e terras gregas. Bom, aqui agora é só para vocês analisar a questão de uma atividade. E por último nós temos a questão das grandes navegações, porcelanas, tintas e pigmentos, cavalos, sedas e vários outros tipos de produtos, certo? Estava na lista, tal lista poderia continuar até que os porões de alguma embarcação estivessem abarrotados desses cobiçados produtos. Todos esses produtos que eu falei para vocês aqui acima, esses produtos, todos eles eram cobiçados, certo? Na Europa, não só os produtos eram ambiciosos, cobiçados, e também seus lugares de origem. Desde o século XIII, muitos europeus sonhavam com as distantes terras do Oriente, as chamadas terras das Índias, chamadas Índias. Até o século XV, além do que contavam as lendas e os poucos viajantes que retornavam de viagens consideradas fantásticas, pouco se sabia daquelas longínquas regiões. Quando chegavam a um porto europeu, alguns peregrinos relatavam a existência de reinos tão ricos que os telhados e as paredes, as casas eram de puro ouro. Outros afirmavam ter visto pessoalmente seres acéfalos, certo? De vários Amazonas, no caso. A fantasia dos mitos, daquelas lendas que contribuíam, certo? As fantasias dos mitos e das lendas que contribuíam para atiçar a cobiça de muitos homens que resolveram superar os obstáculos, inclusive a falta de conhecimento sobre as terras do Oriente, em busca das riquezas que acreditavam existir nesses locais distantes. Pessoal, vamos lá para o nosso slide, falar um pouco a respeito do nosso slide. Bom, aqui no nosso slide da expansão comercial, nós podemos observar que as transações comerciais até 1400, essas transações comerciais estavam espalhadas por um espaço territorial muito amplo. O mundo do século XIV, ele era policêntrico, como vocês podem observar com o professor lá no livro didático, formado por vários mercados regionais que se comunicavam por meio de redes comerciais. Foram 8 redes comerciais. No século XV, essas zonas ampliaram a extensão e o poder de influência com a incorporações de novas regiões. Foram incorporadas, só que essas regiões, os atravessadores acabavam que impedindo a situação dos burgueses obterem maiores lucros. Após 1453, que foi a cidade de Constantinopla, foi tomada pelos turcos otomanos, acabou que dificultando o acesso aos mercados orientais para os europeus, exceto para os italianos, genoveses, venezianos, que já praticavam o comércio há muito tempo, certo? Os estados ibéricos então lançaram frotas de navegadores e aventureiros ao mar. O Oceano Atlântico passou a ser explorado cada vez mais. Durante as grandes navegações, nós temos aqui as navegações Portugal, quando saiu do ano de 1415, os portugueses, liderados pelo rei Dom João I de Portugal, invadiram a cidade de Ceuta, que está localizada no estreito de Gibraltar, que ficava no norte da África. No ano de 1435 foi alcançado o Cabo Bojador. Em 1488, o Cabo das Tormentas, que foi passado, esses cabos das tormentas acabou sendo atravessado
o Bartolomeu Dias não conseguiu atravessar esse Cabo das Tormentas, certo? Que era um local que tinha muito redemoinhos, que era na costa da África, e ele retorna para Portugal. Mas quem atravessou aquele local foi o Vasco da Gama, certo? Que anteriormente foi batizado por Bartolomeu Dias como Cabo das Tormentas. Vasco da Gama atravessou esse Cabo das Tormentas e vai chegar nas Índias e vai batizar o local de Cabo da Boa Esperança. Em 1492, os espanhóis, em expedição de Cristóvão Colombo, chegaram ao continente americano, e em 1500, certo? Em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral da atual Bahia. A expansão ultramarina não cessou até 1522, quando a primeira viagem de circunnavegação foi concluída, certo? Aqui é o pioneirismo, que havia vários mitos e lendas nessas navegações, nessa expansão marítima, que essas fantasias, mitos, lendas acabou contribuindo para atiçar ainda mais a cobiça dos homens que buscavam ultrapassar esses obstáculos em busca de riquezas que acreditavam existir nas terras distantes, certo, do Oriente. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entender o conteúdo. Caso surja dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor, que o professor está à disposição de cada um para ajudar no que for preciso. Aqui fica um forte abraço a todos, fica todos com Deus e aguardo vocês na próxima aula.